Olá, meus amados, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos nesta noite de segunda-feira, hoje, dia 2/1/2023. Quem vos fala é o apóstolo Anderson Camargo, da Igreja Unidos em uma só fé. E hoje, com imenso prazer, além de desejar a todos um feliz 2023, que o Senhor possa cobri-los das mais ricas e poderosas bênçãos do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que 2023 seja o ano da virada e também o ano da provisão de Deus sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Assim, eu desejo a todos um feliz ano novo, 2023 seja repleto de bênçãos, de muita saúde, prosperidade, principalmente a presença de Deus sobre os vossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos do Senhor enriquecem e jamais acrescentam dores. Amém, meus amados? Eu gostaria hoje, neste momento, de compartilhar com os amados um devocional este que é pertencente à pregação que foi pregada, que foi ministrada no culto da virada, do dia 31 para o dia 1º, aqui na nossa sede da Igreja Unidos em uma só fé. Gostaria de compartilhar com os amados irmãos no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu tenho certeza que através desse devocional, o Senhor, Ele estará falando fortemente aos nossos corações neste momento. Gostaria que você, o senhor e a senhora, que deseja abençoar a vida de alguém, abençoar a vida de uma pessoa, de um parente, de um amigo, que depois você compartilhasse este vídeo, compartilhasse esse devocional a fim de abençoar a vida de muitas pessoas. Eu tenho a mais absoluta certeza disso. Tenho certeza que através deste devocional, esse esboço que foi pregado no culto da virada, vai abençoar a vida de muitas pessoas e também vai abençoar este ano de 2023 sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Tá bem? Aproveitando para dizer aos amados que, se porventura você, o senhor e a senhora, não se inscreveu no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever ainda hoje mesmo e também ativar ali o sininho, a fim de que todas as vezes que nós postarmos aqui uma pregação, um devocional como este, você seja notificado e seja abençoado pelo poder de Deus. Tá bem? Desde já eu agradeço a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. No livro de Jó 42, e o versículo de número 10, Jó 42, 10, que diz assim: O Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Preste atenção nisso. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Aí diz mais: E o Senhor acrescentou em dobro
a tudo quanto Jó antes possuía. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. O título deste devocional é O Senhor virou o cativeiro de Jó. O título deste devocional é O Senhor virou o cativeiro de Jó. Com este devocional, amados, nós vamos aprender aqui, à luz da Bíblia, a palavra de Deus, 4 atitudes de Jó, além dele orar, que fizeram de Jó um provocador de milagres, de maneira que houvesse uma verdadeira virada, literalmente falando, virada na sua vida. Vejam, eu vou repetir. 4 atitudes, além de Jó ser íntegro, fiel, temente, isto ele já tinha por si, ser um homem temente, ser um homem fiel, íntegro. Além de tudo isto, dele ser um homem temente, fiel, que se desviava do mal, e também orou pelos seus amigos, 4 atitudes que fez de Jó um provocador de milagres e que houvesse uma virada, literalmente, na sua vida. O versículo fala por si próprio. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. É sabido de todos vós que no capítulo 1 de Jó, Satanás ele se apresenta a Deus, capítulo 1 e o versículo de número 8, e o Senhor vai perguntar. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Um detalhe aqui, uma coisa que me chama muita atenção, no capítulo de número 1, quando o diabo se apresenta, e o Senhor vai perguntar de onde vem Satanás, e Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E ainda perguntou ao Senhor, a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Uma coisa nos chama a atenção aqui. Deus ele está apresentando a Satanás Jó. Deus está apresentando ao diabo Jó. Jó era um dos homens mais ricos, mais próspero. Ele tinha 10 filhos, uma esposa, propriedades, gados, ovelhas, camelos, animais, terras, plantações, riqueza, saúde.
era um dos homens mais ricos daquela região. E observe que Deus, ele não vai dizer para Jó, ou melhor, não vai dizer para o diabo, para o inimigo, o que Jó tinha. Está compreendendo? Deus não vai dizer para Satanás o que Jó possuía. Deus não vai dizer para o inimigo, dizendo para o diabo, olha lá, Satanás, quantas ovelhas Jó tem? Quantos camelos Jó tem? Quantos filhos Jó tem? Quanto ouro e prata, quanta riqueza Jó tem? Não. Deus vai dizer para Satanás o que Jó era. Porque para Deus não importava, pouca importância fazia o que Jó tinha. Para Deus o que importava era o que Jó era. Você está compreendendo? Para Deus o que importava não era o que Jó possuía, o que Jó tinha. Riqueza, ouro, prata, gados, ovelhas, esposa, filhos, casa, luxo, riqueza. Não. O que importava para Deus era exatamente o que Jó era. E o que Jó era? Íntegro, reto, temente e se desviava do mal. Veja como que o Senhor, Ele também fala aos nossos corações. Por quê? Porque para Deus não importa o que você tem, o que você possui. O que importa para Deus é o que você é. Lembra quando o profeta Samuel, ele foi lá na casa do senhor Jessé a ungir o rei de Israel? Lembra disso? Quando ele chega na casa do senhor Jessé, ele com muito prazer, orgulho, pega todos os seus filhos, que são altos, robustos, fortes, aparentes, bonitos. E os olhos do profeta estão passando sobre cada um deles. Mas ele vai dizer, não é nenhum desses. Não é nenhum desses. E o senhor Jessé indaga dizendo, mas os meus filhos são preparados. Os meus filhos são bonitos, são vistosos, são altos, fortes. E o profeta vai dizer, mas acabou os filhos, tem mais algum? E eles vão dizer, tem um menino que está cuidando das ovelhas, no pasto. Então o profeta Samuel vai dizer, então, ninguém come, ninguém bebe enquanto o menino não chegar. A história você conhece. Quando Davi, ele é chamado lá no meio do pasto, no meio das ovelhas, quem sabe entoando mais um de seus salmos, dos seus cânticos, junto das ovelhas aos pastos verdejantes, ou às águas tranquilas. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Davi chega, os olhos de Samuel olham para ele, os olhos do Senhor. E uma pergunta ficou ali no ar. Por quê? E o profeta vai dizer, é porque o meu Deus, ele não vê aparência. O meu Deus, ele não vê aparência. O meu Deus,
ele vê o coração. Deus conhecia o coração de Davi. Deus também conhecia o coração dos seus irmãos. O Senhor, ele não vê aparência. O Senhor, ele vê o coração. O Senhor, ele não vê o que você tem. Ele não se importa com o que você tem. Ou até deixa de ter. Porque o que importa para Deus é o que você é. É o seu coração. O que importou para Deus não foi o que Jó tinha, mas o que Jó era para Deus. E isto foi tudo. Foi tudo. E é por isso que lá na frente, Satanás ele vai dizer, né? Ah, ele é fiel ao Senhor porque o Senhor cercou ele de bens. Mas experimenta tocar em uma das suas coisas, senão, e verás que ele blasfemará contra ti. O Senhor autorizou. Isto chama-se vontade permissiva de Deus, porque Deus ele conhecia o coração de Jó, sabia que ele não ia blasfemar. O que importa para Deus não é o que você tem, mas o que você é. E isto vale dizer também ao inverso. Servirmos a Deus de todo o nosso coração, não por aquilo que Ele nos dá, mas servir ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na nossa vida. Não tem aquele louvor que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele tem para me dar, mas eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na minha vida. Portanto, meu amado, minha amada, lembre-se sempre disso. E estes foram os elementos fundamentais para que Jó provocasse milagres e houvesse uma virada literalmente sobre a sua vida. O temor que ele tinha, a oração que ele fez, e além disso, 4 atitudes na vida de Jó que nos ensina a tomá-las neste ano de 2023. Eu tenho certeza que muitos tomaram esta atitude em 2022 e vai continuar tomando essas atitudes no ano de 2023. Se você for uma pessoa que se desvia do mal também, uma pessoa temente, uma pessoa reta, a pessoa que ora, porque Jó orou pelos seus amigos, e nós estamos acostumados a falarmos justamente do temor, de que ele foi reto, de que ele foi temente, de que ele orou pelos seus amigos, mas nos esquecemos das atitudes que ele tomou, que provocou os milagres e fez com que ele tivesse uma virada literalmente na sua vida. Então preste atenção nessas 4 atitudes, repito, nessas 4 atitudes, além dele ser temente, se desviava do mal, um homem de oração, de ter orado pelos seus amigos, mas nós não podemos esquecer das atitudes dele, das 4 atitudes que ele tomou e que nós devemos tomar também para termos um ano de 2023, um ano de bênção, de provisão, provocar milagres e termos um ano da virada em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Por exemplo, a primeira atitude de Jó está no livro justamente de Jó,
no capítulo de número 19 e o versículo de número 25. Vou ler. A primeira atitude de Jó, capítulo 19 e o versículo de número 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Esta foi a primeira atitude de Jó. Repito novamente pela última vez, depois dele ter sido temente, desviou do mal, um homem reto e ter orado pelos seus amigos. Essa atitude fez toda a diferença também. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, no meio da tragédia, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Por que isso? Porque geralmente no meio da tragédia nós temos a tendência do quê? De murmurar nos momentos difíceis e achar que Deus não existe. Pois Jó, ele decidiu que ao invés de murmurar, se queixar, duvidar, ele decidiu dizer, em meio a toda a tragédia que ele estava vivendo na sua vida, perdeu 10 filhos, úlceras no seu corpo, só lhe restou um caco de telha, as suas feridas purulando pus, moscas, os cães querendo lamber as suas feridas, os seus amigos o acusando, a sua própria esposa dizendo amaldiçoa Deus e morre, sentenciando ele à morte para parar de sofrer, que nem ela estava aguentando ver ele naquela situação pela qual estava. Perdeu ovelhas, perdeu os animais, perdeu tudo. Jó ficou na lona, no pó e nas cinzas. E agora, no meio de toda esta tragédia, no meio de todo este caos que o Jó está vivendo, ele vai levantar os olhos aos céus e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará do seu trono. Que esta primeira atitude esteja presente na nossa vida neste ano de 2023. Esta primeira atitude é uma das 4, além do temor, da oração, se dizendo mal, que foram atitudes que fizeram com que ele fosse provocador de milagres e que houvesse uma virada literalmente na sua vida. Essa primeira atitude vale para 2023 também, para que haja verdadeiramente uma virada da parte de Deus sobre a sua vida. 2023 vai ser o ano da virada. E o Senhor está dizendo o quê? Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Nós estamos sobre as mãos de Deus, sobre o controle de Deus. A nossa fé está em Deus, nós não vamos negar a nossa fé em Deus. Ainda que o caos, as aflições, como o próprio Senhor Jesus, ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo por vocês. E qual vai ser a nossa confissão? Em meio aos problemas, em meio à tragédia como Jó, ele vai dizer, Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim
se levantará sobre a terra. No meio da tragédia, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Declare isso na sua vida. Porque declarar esta palavra quando tudo vai bem é fácil. Declarar quando tudo está indo de vento em popa, o meu Redentor vive, isso é moleza. É moleza. Agora, declarar no meio da tragédia, no meio do caos, você levantar os olhos ao céu e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Olhar para aquele diagnóstico, olhar para aquela situação familiar, espiritual, seja ela qual for, e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará do seu trono. Esta foi a primeira atitude de Jó. A segunda atitude está no capítulo 13 e o versículo de número 15. Capítulo 13 e o versículo de número 15, que ele vai dizer: ainda que ele me mate. Vê se você consegue entender isso. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Vou repetir, Jó 13:15, segunda atitude de Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó ainda estava no pó, na dor. Só faltava para ele o quê? Só faltava para ele a morte. E ele fez uma declaração. Quando ele perdeu tudo, ele fez essa declaração: ainda que o Senhor me mate. Eu quero dizer que se eu morrer, Senhor, ainda que o Senhor me mate, é isso que ele está querendo dizer. Se o Senhor me matar agora, saiba de uma coisa: eu morrerei esperando no Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Jó está dizendo, independentemente do que aconteça na minha vida, eu nunca e jamais negarei a minha fé no Senhor. Nunca e jamais negarei a minha fé. Eu morro, ainda que o Senhor me mate, mas eu não negarei a minha fé. E a prova disso é que eu morrerei esperando em Ti. Não negue a sua fé. Esta foi a segunda atitude de Jó. A primeira atitude de Jó foi que, em meio a todo aquele caos na vida dele, toda aquela tragédia, ele vai confessar: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará sobre a terra. Segunda atitude de Jó é que ele vai dizer: ainda que o Senhor me mate, mas eu morrerei esperando e defendendo a tua palavra. Ou seja, ele não negou a fé. E ele nos ensina isso. Não negue a sua fé. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, porque somente diante destas atitudes é que nós estaremos provocando milagres, gerando milagres e que haja uma virada literalmente sobre as nossas vidas. 2023 é ano da virada. A terceira atitude de Jó está no mesmo livro,
capítulo 41 e o versículo de número 22. Capítulo 41 e o versículo de número 22, que diz: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de alegria. Amados, preste atenção que eu repito, leio para você. Jó 41, 22. Jó está tomando 4 atitudes, além de ser temente, de orar, de se desviar do mal, orar pelos seus amigos. Essas 4 atitudes aqui fizeram a diferença também. A primeira atitude, em meio à tragédia, ao caos, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. A segunda atitude, ele vai dizer: ainda que me mate, esperarei. Ou seja, ele não vai negar a sua fé, vai defender até o último suspiro da vida. E agora a sua terceira atitude é: no seu pescoço pousa a força, e perante ele até a tristeza salta de alegria. Veja o que eu escrevi aqui. Jó, ele era a própria tristeza em pessoa. Jó era a própria tristeza em pessoa. E ele era cercado de tristezas. Mas mesmo ele cercado em todas aquelas tristezas, ele sendo a própria tristeza em pessoa, ele vai declarar: perante Deus até a tristeza salta de alegria. Perante Deus até a tristeza salta de alegria. Quero dizer aqui o seguinte, amados: o diabo, o inimigo, ele é apaixonado por pessoas melancólicas. O inimigo, Satanás, o inimigo de nossas almas, ele é apaixonado por pessoas melancólicas. Pessoas melancólicas costumam dizer: ninguém me ama. Ninguém faz nada por mim. Parece que ninguém se importa com o meu sofrimento. Ninguém quer ficar perto de pessoas melancólicas. Ninguém. Pessoas negativas, pessimistas. Os melancólicos e pessimistas são pregadores da derrota e do fracasso, são mensageiros do inferno. Nada está bom para eles, é verdade. Choram no fracasso e são indiferentes no sucesso. São escandalosos na derrota e na vitória são indiferentes. Ou seja, o Senhor Jesus, ele disse, repito: no mundo vocês terão o quê? No mundo vocês terão aflições. Mas o que o Senhor diz? Tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo por você. Tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo por vocês. Eu quero declarar, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que a tristeza, ela não vai tomar conta do teu coração, da tua alma. A palavra do Senhor também vai dizer que o choro pode durar uma noite. Uma noite. Uma noite. Mas a alegria do Senhor vem pela manhã. A palavra do Senhor também vai dizer que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, voltarão trazendo seus feixes com alegria. Portanto, o que o Senhor está dizendo? Que a tristeza, ela não pode dominar você. A tristeza, ela não pode dominar o teu coração. A raiz de amargura não pode dominar o teu ser, o teu coração. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Jó está dizendo que a tristeza perante Deus, até a tristeza perante Deus, ela salta de alegria. Portanto, 2023, você vai ter alegria para fazer as coisas, alegria para congregar, alegria para pregar, alegria para fazer a obra de Deus, alegria para trabalhar no seu emprego, na sua profissão. Eu até disse na pregação, alegria para você fazer tua academia, alegria para casar, alegria para constituir sua família, alegria para cuidar da tua casa, alegria para você cuidar de você, alegria para você cuidar dos teus filhos, da sua vida espiritual, ministerial, alegria de você cuidar da sua empresa, do seu comércio, alegria para você cuidar da sua profissão, alegria para você cuidar dos teus estudos, alegria para você cuidar da sua vida com Deus. As tristezas podem até surgir, pode até vir, mas elas não vão dominar você. Bem como o medo também não vai dominar você. Porque o que vai entrar dentro de você, vai tomar conta de você, é a alegria do Senhor. Neemias, quando foi para reconstruir os muros de Jerusalém, ele não deixou a tristeza tomar conta do coração. O rei percebeu que ele estava triste. Por que estás assim, Neemias? Você não está doente? Por que o teu semblante está triste? E ele vai dizer, por causa do meu povo, da minha cidade, que está destruída. Mas ao mesmo tempo que ele fez, ele teve alegria para pedir ajuda para o rei. Ele teve alegria para pedir ajuda, autorização. Ele não se entregou para aquela tristeza. Ele não se rendeu àquela tristeza. Mas ele colocou alegria no coração. Vou pedir ajuda para o rei. Vou pedir provisão e eu creio que vai dar tudo certo. E mesmo com todas as oposições ali de Sanbalate e Tobias, tentando-as, fazendo de tudo quanto foi jeito para que Neemias e os seus homens desistissem, mas eles tiveram alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em 52 dias os muros estavam reconstruídos, porque só quem tem a alegria do Senhor pode começar e concluir a obra que Deus confiou em suas mãos. Então, meu amado, tudo nesta vida que você precisa para ter sucesso, para que a sua vida tenha uma virada, literalmente falando, em todos os aspectos da sua vida, é alegria. Alegria não é alegria do mundo, não. Não é alegria das coisas deste mundo, até porque são falsas, mas é a alegria de Deus. Quando você tem a alegria de Deus na sua vida, você pode ter certeza que 2023 será ano da provisão e o ano da virada na sua vida. Isso fez a diferença. Vejam se essas atitudes de Jó, além de ser temente, de orar pelos seus amigos, se desviar do mal, se essas atitudes não fizeram toda a diferença também. Se essas atitudes de Jó não fez dele um provocador de milagres e que houvesse uma virada da parte de Deus sobre a sua vida. Então a primeira atitude de Jó foi que, em meio à tragédia, ao caos, ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A segunda atitude de Jó foi, ainda que ele me mate, eu esperarei nele, contudo, os meus caminhos defenderei dele, não vou negar a minha fé. Eu morro, mas não nego a minha fé, como Estevão. Terceira atitude de Jó, ele vai dizer, no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de alegria. Jó era tristeza em pessoa, mas ele vai dizer, mas perante o Senhor, até a tristeza vai saltar de alegria. É muita fé, gente. Um homem que perdeu 10 filhos. Se perder um já é uma dor irreparável, imagine 10. Ovelhas, casamento abalado, saúde afetada. E ele vai dizer, perante o Senhor, até a tristeza salta de alegria. 2023, não aceite que a tristeza venha tomar conta do teu coração.
mas confesse, porque você está perante Deus, e perante Deus até a tristeza salta de alegria. Quarto e último, para mim fechar esse devocional, que está em Jó 41, versículo 22. Ou melhor, Jó 22, 29, me perdoe. Jó 22, 29, que é a quarta atitude de Jó, e eu termino. Que diz assim: se estes descem, então dirás, para cima. Olha isso. Se estes descem, então dirás, para cima. E Deus salvará o humilde. Jó, ele deu uma lição de força e determinação, dizendo: quando alguém disser para baixo, você vai dizer para cima. Eu me lembro, para mim finalizar, daquela passagem que está em 2 Reis, capítulo 1, e o versículo do 9 ao 15. Quando o profeta Elias ele está orando no monte, e o rei manda chamá-lo, e manda 50 capitães, 50 soldados para buscá-lo. E quando eles chegam ao pé do monte, eles vão dizer: Elias, desce, porque o rei está te chamando. E ele vai dizer: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu agora, mas eu não desço. E a palavra do Senhor vai dizer que o fogo desceu e consumiu os 50. E Elias permaneceu no monte. Pela segunda vez, o rei manda mais 50 capitães. E estes vão dizer: Elias, desce, porque o rei te chama. E ele vai dizer: assim como os 50, que agora há pouco acabou de serem consumidos pelo fogo, vocês também. Que caia fogo do céu. O fogo desceu, consumiu os outros 50. E Elias não desceu. Elias só desceu quando o rei mandou outros 50. E esses outros 50, respeitosamente, fala com Elias, e o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fala para Elias descer. Deus mandou ele descer. Mas enquanto Deus não mandou ele descer, ele não desceu. E eu aprendo algo muito forte aqui, eu finalizo. Porque quem é de Deus não desce. Quem é de Deus não desce, só desce quando Deus mandar. Preste atenção. Jó está sendo jogado para baixo. Os amigos dele vai dizer para ele: você só pode estar em pecado. Ou seja, ao invés de ajudar, eles estão tentando jogá-lo ainda mais para baixo. Já está naquela situação deplorável, caótica, terrivelmente. Doença, filhos que perdeu, ovelhas, propriedade, casa, casamento abalado. Agora vêm os amigos para acusá-lo. Tentar jogá-lo ainda mais para baixo. E como não bastasse, a própria esposa vem dizer: Jó, não aguento mais ver você assim, amaldiçoa Deus e morre. Jó, ele vai dizer:
22, 29. Estes descem, então dirás, para cima. Não aceite que ninguém, que nada, e nem ninguém, Satanás nenhum, não permita que nada e nem ninguém venha te jogar para baixo em 2023. Quando tentarem te desmotivar, te desmoralizar, lhe vilipendiar com palavras pejorativas, tentando lhe jogar para baixo, te demolir, te desestruturar, lá no teu íntimo, no teu ser, no teu coração, você vai dizer para cima. Para cima, Anderson. Para cima, Maria. Para cima, José. Você consegue. Lembra do que eu disse da minha palavra. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Para cima. Para cima neste trabalho. Para cima na obra de Deus. Para cima de oração, consagração, jejum. Para cima na congregação. Para cima nos teus estudos, seus livros. Para cima. Não deixa nada te desmotivar, te jogar para baixo, te demolir, te desestruturar. Porque os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam por nada. Elevo os meus olhos para os montes e digo, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Para cima. Para cima. Nada de olhar para baixo. Nada. Todas as vezes que Jesus curava um coxo, um paralítico, a mulher encurvada, um coxo com a cama, mais de 38 anos. Lá no tanque de Betesda, Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito, anda. A ordem de Deus é levantar. Quando os apóstolos olharam para aquele homem com um caneco na mão, na porta pedindo esmolas, ele disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, olhe para nós. Levanta-te e anda. Para cima. Para cima, é do alto que vem o nosso socorro. Elevo os meus olhos aos montes e digo, de onde me virá o socorro? Aí você olha um pouquinho mais para cima e diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Para cima. Jó, ele vai dizer, estes descem, então dirás, para cima. Quero deixar esse devocional no teu coração. Em o nome do Senhor Jesus. 4 atitudes na vida de Jó. Além dele ser um homem de oração, orou pelos seus amigos, ser temente, ter se desviado do mal. Nós conhecemos perfeitamente estes. Mas essas 4 atitudes também fizeram grande diferença na vida de Jó, de maneira que ele foi um provocador de milagres e teve uma virada na sua vida. Jó 42, verso 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe acrescentou o dobro de tudo quanto dantes ele possuía. Primeira atitude, em meio a todo aquele caos, ele vai dizer, toda aquela tragédia, ele vai dizer, o meu Redentor vive, e que em breve se levantará sobre a terra. A segunda atitude de Jó foi quando ele disse, ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo defenderei diante dele os caminhos. Ele está dizendo, não nego a minha fé, posso até morrer agora, mas eu morro esperando em Deus, a minha fé eu não perco. Terceira atitude, ele vai dizer, no seu pescoço pousa a força perante ele, até a tristeza salta de alegria. Não deixe
a tristeza dominar o teu coração em 2023, porque você está diante de Deus, e diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Quem é maior? Quem é mais poderoso? Deus ou a tristeza? Então, até a tristeza tem que submeter à alegria de Deus, portanto ela tem que saltar de alegria. Quarto e último, Jó vai dizer, 22, 29, se esses descem, então dirás, para cima. Quem é de Deus não desce. Para cima. Não deixa ninguém te jogar para baixo. E nada, demônio, força espiritual, nada te jogar para baixo. Porque maior é Deus sobre a sua vida. Sendo assim, colocarmos em prática essas 4 atitudes, teremos um ano de provisão e um ano de uma verdadeira virada sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa abençoá-los em todos os sentidos, em todos os aspectos. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pelo ano que se foi, 2022. Grandes foram as lutas, as adversidades, mas também grandes foram as vitórias, maiores foram as vitórias. Quero te agradecer por tudo, pelo carinho que o Senhor tem por esta igreja, por esta obra, Igreja Unidos em uma Só Fé. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas, pelas curas, pelos milagres, pelas pessoas batizadas, pelos trabalhadores que o Senhor está trazendo, pela limpeza que o Senhor faz na obra de Deus. Muito obrigado. O carinho que o Senhor tem por esta igreja, meu Deus, é incrível. E eu louvo ao Senhor por isso. Obrigado, meu Deus, por cada obreiro, por cada pastor. Meu Deus, por cada diaconisa, por cada levita, por cada membro desta igreja, dizimista, ofertante. Meu Deus, e que no nome do Senhor Jesus, neste ano de 2023, tenhamos um ano de provisão e o ano da virada, com as 4 atitudes de Jó sobre as nossas vidas, além de sermos tementes, se desviar do mal e ser pessoas de oração, as 4 atitudes que aprendemos hoje aqui. Meu Deus, abençoe a todos de uma maneira grandiosa e que todos tenham um ano de paz, de prosperidade, de bênção, de saúde e principalmente cheio da tua presença em nome de Jesus. E aquele que crê diga amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço desse amigo que vos fala, apóstolo Anderson Camargo. E nos vemos aqui na nossa sede da Igreja Unidos em uma Só Fé, sempre às quartas-feiras, os cultos principais, né? Quarta-feira, sexta, domingo. Rua João Fernandes, Camisa Nova Júnior, 795, no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Tá bem, amados? Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de compartilhar este devocional, não esqueçam de dar o seu like aí, apertar o joinha, vai ajudar a impulsionar o vídeo, você está entendendo? E compartilhar, porque você vai estar abençoando a vida de muitas pessoas, no nome do Senhor Jesus, principalmente agora neste mês, né? No comecinho do ano. Compartilhe o máximo que você puder e abençoe a vida de muitas pessoas. Um forte abraço, Deus abençoe e até logo mais em nome do Senhor Jesus, meus amados. Forte abraço a todos.